Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Posicionar. O podcast onde a gente vai falar sobre posicionamento real e os desafios, os bastidores de empresas que estão realmente tentando se posicionar ou já estão posicionadas no mercado há um bom tempo. Tudo isso para trazer mais informação e para quebrar alguns mitos que a gente sabe que existem no digital. E hoje, para esse episódio muito especial, estou com a minha cliente, Annelise Coco, advogada, com uma história de mais de 15 anos no mercado. E a gente vai bater um papo bem legal sobre vida, sobre trabalho, sobre todos os percalços do caminho até chegar aqui. Anne, um prazer muito grande te receber aqui hoje. Por favor, se apresenta para o pessoal, para que eles te conheçam um pouquinho melhor. Oi, o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite, primeiro, Cananda. É o meu primeiro podcast, então tô bem nervosa. Vai dar tudo certo. Tô bem nervosa. Enfim, eu falei pra ela não me faça pergunta difícil, ela me disse que não tem pergunta difícil, então eu tô mais tranquila agora. E eu sou a Annelise, sou advogada, sou sócia proprietária do Lorenzi Coco Advocacia, e a gente vem há um ano, eu acho, mais ou menos, construindo a nossa marca, as nossas redes, o nosso site. Então, estamos há um ano trabalhando juntas, né, Cananda, Sim. na construção desse novo projeto do escritório, que é vir Momento. também, um momento, que é vir agora para o digital, né? Sair um pouco do analógico e vir para o digital. Então é um desafio bem grande para a gente. Digo a gente, eu, a Gessi, o escritório, toda a equipe, mas a gente tem uma ótima profissional que está nos guiando e que a gente ama, que além de tudo é carismática, que faz tudo com leveza e que está sendo muito, muito, muito prazeroso mesmo. Que bom. A Gessi, para quem não está ligando os fatos, já tem um episódio da Gessi aqui no nosso canal. A Gessi é a sócia da Anne e a gente convidou elas separadas justamente para trazer um pouco disso, né? A visão de cada empresária para sua realidade, porque a gente sabe que construir uma empresa tem todos os seus caminhos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas no trabalho que a gente fez, tu e a Gessi são muito diferentes, né? Vocês são pessoas muito diferentes. Então, a gente poder aqui no podcast, separadamente, poder falar sobre a experiência de vocês na mesma empresa, vai ser muito legal, até para quem está assistindo a gente, para entender como que pessoas diferentes conseguem lidar juntas para construir uma empresa de mais de 15 anos, né? Porque a Lourenço Coco está 15 anos no mercado. Então, eu quero começar te fazendo essa pergunta, né? Como é que tu vê o fato de ter uma sócia, né? Uma pessoa junto contigo, da tua visão, do teu lado? Por que que tu pensou em abrir uma sociedade e não, sei lá, seguir sozinha ou enfim, de outra forma? Veio de um convite da Gessi. Ela havia casado, né, com o Ivanildo na época, e ela recebeu alguns convites para abrir escritório de advocacia, para abrir não, para trabalhar em alguns escritórios aqui em Frederico. Mas ela queria ter algo dela e ela queria fazer o nome dela em separado do Ivanildo ou de qualquer escritório que já existia. E havia ótimos escritórios em Frederico que queriam que ela fosse trabalhar. E daí, na época, um dia, eu e ela indo para Chapecó de ônibus, ela me disse: Anne, não quer ser minha sócia, abrir sociedade comigo? E eu era muito louca na verdade. E eu disse: "Sim, eu quero", né, porque nessa época meu pai estava doente, ele tinha câncer, era câncer terminal, e eu queria muito voltar para Frederico. Então ir a Chapecó ela era uma coisa que me doía bastante, ter que sair de casa, deixar Tu meu é pai. daqui de Frederico. Eu sou natural de Júlio de Castilhos, mas já fazia anos que nós morávamos aqui. Então, eu disse: "Não, é tudo que eu quero, voltar para Frederico, abrir um negócio", ainda mais com a Gessi, que sempre foi uma pessoa, assim, que eu admirava. A Gessi, durante a faculdade, ela não era minha amiga íntima, mas era uma pessoa que eu admirava, que eu queria bem, que sabe, mas que a gente não tinha uma proximidade, que isso surgiu lá em Chapecó. E daí ela me convidou e eu disse que sim. Ela me conta que quando ela contou para o Ivanildo falou: "Anne, não podia ter sido outra pessoa, tem certeza?" E ela disse: "Sim, a Anne mudou muito, a Anne agora tá querendo trabalhar, a Anne não é mais aquela menininha da faculdade e É tal". que vocês eram 2 meninas, né? Nós éramos 2 meninas, Tinha o então quê? 25 vinte e lá? cinco, É. 25, exato. 25 bem imaturo, inclusive, É, não, 25 é com 2 cabeça de meninas. 14 quase. Não, mas eu sabia muito bem onde eu Sim, queria chegar, né, sim, sim. então, ela me fez esse convite, eu aceitei, e isso foi em setembro, eu acho, agosto, por ali. Meu pai veio a óbito em outubro, e
depois disso, a gente daí abriu o escritório no ano seguinte, se eu não me engano. Não sei as datas se são muito bem essas, mas mais ou menos foi isso. E então a gente já começou o escritório tendo que mostrar para o marido da Jessie, na época, que daria certo uma sociedade entre eu e ela, né? Sim. E a gente já começou porque na época eu tinha um cliente bom lá em Chapecó, e esse cliente, ele tinha alguns colegas que queriam fazer processos, e ele já nos passou as ações desses colegas, nos apresentou e a gente começou por ali. Então a gente já começou com clientes, o que é difícil, sabe? E foi Uhum. uma gama grande de clientes, porque era uma empresa que havia fechado, encerrado suas atividades, e ele era meio que um líder de equipe. E ele disse: Olha, tem uma advogada boa para te apresentar, que é da minha confiança, e a gente acabou pegando todos aqueles processos. Então, a Já gente na já, área trabalhista? já na área trabalhista, então a gente já começou ali, né? Então, foi mais ou menos assim o nosso início. E no nosso início, as pessoas tinham muito aquela. Era muita pressão para cima de nós, porque entendiam que era a esposa do doutor Ivanil, Sim, né? A esposa do juiz do trabalho. sim. E nós queríamos desmistificar isso, Uhum. mostrar que, na verdade, éramos eu e a Gessi, não era a esposa de ninguém, até porque eu não era esposa de ninguém. Uhum. E eu também tinha o meu nome para fazer. Só que isso a gente sabia que não era um caminho rápido, que seriam anos de construção, seria uma postura, uma forma de conduzir o escritório, a forma de atender os clientes, o resultado das ações. Deixa eu até te interromper agora para pegar já esse gancho. Sabendo dessa dificuldade, né, e desse preconceito também que vocês sofreram ali no começo, porque a Giz também falou sobre isso no podcast, como é que vocês olharam para isso e falaram assim: "Não, mesmo assim sabendo que vai ser difícil, vamos continuar"? Como é que vocês se mantiveram, né, nesse começo? A gente meio que ignorou essa parte, Uhum, porque como nós fazíamos hoje que nós estamos tendo reconhecimento e começando a entrar no mundo empresarial para fazer empregador, uhum, né? Mas por muitos anos, por 7 anos, 8 anos, 9 anos do escritório, nós só fizemos trabalhador. E uhum. para o trabalhador, eles nem sabiam quem era a esposa do juiz ou não juiz, enfim. Sim, sim. Nós conversávamos com o trabalhador, eles vinham até o escritório, ou nós estávamos em atendimento fora, porque nós viajávamos muito, nós viajamos todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Nós abrimos escritório em Santa Catarina, nós abrimos escritório no Paraná, esses sócios depois seguiram com as próprias pernas, mas nós demos esse suporte inicial, então nós viajávamos para esses locais. Nós tínhamos pontos em determinadas cidades do estado do Rio Grande do Sul onde nós atendíamos. Então a gente viajava muito. E atendendo trabalhadores que não sabiam quem que era ou quem que não era, qual que era o cargo ocupado. E isso fez com que a gente seguisse, que a gente visse que era o nosso potencial. Até o Ivanildo brincava e dizia para nós: Eu não sei como é que eles dão a procuração para vocês. É só olhar para vocês duas meninas, vocês têm que ter. Acho que a gente conseguia uma se fortalecer na outra. Uhum. No início, nós fazíamos a maioria dos nossos atendimentos juntos, até audiências juntas, nós íamos para as perícias juntas. Sim. Não, era Para se apoiar para se mesmo, né? apoiar, para crescer juntas. Então, eu acho que foi isso, assim, foi essa credibilidade que os clientes nos deram de início e que não tinham nada a ver com todo o resto, apesar do falatório Sim. na cidade, entre colegas e tal. Isso é muito interessante porque a maioria hoje, né, empresas que estão começando e que estão querendo, se mostrar na sociedade, eu do lado de cá, né, como eu trabalho muito com isso e tô sempre no meio de empresários, empresas e tudo mais, eu percebo que muitas vezes as empresas, empresários, empreendedores, eles se perdem tentando, agradar os concorrentes ou a sociedade no âmbito geral, do tipo assim: "Ai, as pessoas têm que me ver como assim ou como assado". E o que tu trouxe aqui é muito do que eu acredito, quem tem que te ver como autoridade, como confiável é o teu cliente. É a pessoa que vai sentar na tua frente, que vai ouvir as tuas palavras e que vai falar assim: "Ok, vou dar a minha causa para vocês, advogadas", mesmo com cara de menina, mesmo, né, na idade que for. Então eu vejo que isso provavelmente foi um diferencial para vocês ali nesse momento. Tu sente isso também? Eu sim. Sabe que a época eu não tinha tanta dificuldade de visual, mas eu comprei um óculos com uma armação preta, que é o mesmo que eu uso até hoje, nunca mais troquei o tal do óculos, só a lente.
porque eu queria ter essa cara mais, de senhora, mais séria, porque também fazia parte essa questão da imagem, do vestir, eu Sim. sempre acreditei muito nisso, é uma coisa muito forte em mim, então foi uma coisa que eu busquei, porque a Jessie já tinha uma postura, uma fala, que eu Uhum. falo que ela é a rede social do escritório, né, eu gosto mais do burocrático de tá. Mas eu precisava ter essa coisa mais séria, então foi uma das coisas que eu busquei. Botar um óculos que me deixasse com uma cara com um rosto mais Mais sério. sério, que trouxesse mais credibilidade, roupas sempre adequadas, para trazer essa segurança também para o cliente que estava ali me contratando. E a gente acabou, como nós somos de uma era mais antiga, que nós já estamos há 15 anos no mercado, nós acabamos começando, no anonimato. Nós não nos preocupávamos em aparecer. Não tinha Bem redes pelo sociais. contrário, não, então a gente só se preocupou em trabalhar. Por 10 anos, por 12 anos, eu e a gente só nos preocupamos em trabalhar. Depois veio a necessidade e o mundo digital, e hoje a gente sabe que isso é uma necessidade. Ir para o mundo digital, aparecer, mostrar que a gente está trabalhando, mostrar o nosso escritório, mostrar a nossa equipe, porque ela cresceu muito, né? Hoje a gente tem trabalho para muitas famílias, são muitos profissionais que trabalham conosco, e a gente não pode deixar a peteca cair, né? Então a gente está sempre procurando crescer, buscando onde tem trabalho, teses, empresas, né? Isso é muito legal, né, Anne? Porque assim, hoje eu vejo muito as pessoas que estão começando, porque assim, o digital ele explodiu ali na pandemia, né? Então a gente não usava direito nada e agora a gente vive na É. internet, no Instagram e tudo mais. Eh, o digital ele trouxe um potencial de visibilidade muito grande. Então hoje eu abro qualquer coisa, eu vou pro Instagram, eu começo a ter visitantes, pessoas que estão me conhecendo, seguidores, compradores e tudo mais. Há 15 anos atrás, como tu bem disse, não existia isso. E aí, eu vejo muito as pessoas hoje falando assim: "Ai, porque o mercado tá saturado", em qualquer nicho, tá? Todos os nichos eu já escutei isso: "Ai, porque o mercado tá saturado. Ai, porque é muito difícil hoje a gente crescer, porque é muito difícil hoje a gente conseguir". E eu fico pensando assim, claro, há 15 anos atrás eu não estava começando um negócio, mas quero que tu traga um pouco disso também, né? Agora agora me veio uma fala muito forte, uma questão muito forte da época. O Ivanildo, apesar de nunca ter trabalhado no escritório, como alguns achavam, ele sempre foi um grande mentor para mim e pra Gessi, e eu sou muito grata, Ivanildo, muito grata a você por tudo que tu me ensinou em termos de crescimento como pessoa. Uhum, E ele falava para nós quando nós começamos: "Olha, vocês vão abrir o escritório, mas lembrem, não existe mais advocacia atrás de balcão". Então isso sempre foi uma coisa que foi muito forte para mim e pra Gessi. E até pouco tempo atrás, 90% dos nossos processos não eram de Frederico. uhum, Nós nunca ficamos atrás do balcão. Tinha semanas que nós viajávamos 3 dias, 4 dias na semana nós ficávamos fora. Nós não tínhamos filho logo que a gente começou, uhum. então era só os maridos, e o César e o Ivanildo foram fantásticos nesse ponto, porque sempre nos permitiram correr atrás do nosso sonho. Então eu acho que eles foram um alicerce para nós, uma força muito grande. E essa mentoria, sabe, essa coisa assim, ó, tipo, do que vocês têm que fazer para crescer. E a outra coisa que o Ivanildo sempre nos falou, desde a época da faculdade, quando ele era nosso professor, é que você tem que ser o melhor. Não importa o segmento que você estiver, você tem que ser o melhor. Ontem ainda eu fiz acerto da minha Tata, da Tia Nice, em casa, e eu disse para ela: "Nossa, Tia Nice, tu ganha bem, né?" E ela disse assim: "Ai, eu ganho", ela falou. E eu disse assim: "É porque tu é a melhor. Tu é empregada, tu é Tata, né, babá, e tu é a melhor naquilo que tu faz, tu se dedica, tu se doa, tu é muito boa no que tu faz, é por isso que você ganha bem, eu não posso te perder, Uhum, eu não posso ficar sem você". Então isso é em todos os segmentos, sabe, Cananda? sim. Se fosse para dizer hoje é difícil, naquela época também era. O mercado da advocacia estava saturado, o mercado da advocacia vem saturado há muitos anos. Só que você tem que ter resiliência, você tem que ter persistência, você tem que saber aonde você quer chegar. A Gessi usa uma analogia que eu acho bem legal, que ela usa da Alice no País das Maravilhas, que ela fala que quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Hum. Então, eu e a Gessi sempre tivemos, com essa mentoria, com essa orientação do Ivanildo, o caminho aonde a gente queria chegar, aonde nós queríamos estar.
E depois eu vou falar para ti sobre uma coisa que eu tenho desde a minha infância, que é essa questão, assim, do querer crescer, do querer vencer, do querer estar, sabe? Porque antiga cada época tem as suas dificuldades, né. Sim, Hoje a gente está trabalhando desde novembro do ano passado, há quase um ano aí, do posicionamento da Lorenzo e Coco, trabalhando com vocês, com a equipe, para agora ir para o digital, de fato, não porque vocês precisam necessariamente de clientes, mas para reforçar quem vocês são, para trazer essa consciência, para posicionar vocês no mercado, porque como tu bem disse, vocês passaram 10, 12 anos correndo atrás e, né, indo com a própria força de vocês. Então agora é outro momento. Se vocês continuassem fazendo isso hoje, talvez até daria certo, mas ia ser bem mais difícil. sim. Agora tem a facilidade do digital e nós vamos usar isso a favor de vocês. Mas há 15 anos atrás esse digital não existia. Então, eu faço até um convite para quem está em casa aí começando, né? Seja no direito ou qualquer outra área. Faça esse exercício de se colocar, de se imaginar no tempo mais remoto que tu possa, né, talvez tu tem 20, 30, 40, 50 anos, mas pensa o mais antigo possível, né, na época que não existia internet, que não existia Instagram, o que que tu ia fazer? A gente tinha que dar um jeito. Tinha que dar um jeito. Se fosse pegar um carro, sair, andar, procurar cliente, e hoje eu vejo que tem muitas pessoas esperando cair no colo as oportunidades, esperando que o digital faça milagres na vida das pessoas. Eu digo para todos os meus clientes, Anne, para todos, eu digo assim: eu faço a minha parte. Se tu não fizer a tua, não vai funcionar. Tu sabe que o digital continua sendo aquilo que os advogados, que a gente brinca que eram os dinossauros de Frederico, o Nico, que são muito respeitados, inclusive por nós, o Garfo, o Grechinha, é aquilo que eles plantaram lá atrás. É o boca a boca. Uhum. Só que hoje o boca a boca vem através do digital. E O tem um. digital não vai acontecer por acaso. Tem que um encaminhar um vídeo para o outro, mandar para o outro, que vai mandar para o outro, e daí tu vai se tornar conhecido. O Exato. digital não acontece, tu não viraliza do nada. Tu Exato. vai viralizar se tu produzir um conteúdo bom que as pessoas vão gostar e isso vai ser reproduzido por outros. Então, eu acho que o digital só veio a fortalecer aquilo que os nossos dinossauros faziam lá no passado, sabe? Com uma ferramenta mais rápida, porque hoje é muito mais rápido. Então, tu Sim. consegue mais rápido dar esses disparos e ter um alcance maior do que na época E se fazer com que as conseguia. pessoas te conheçam mais rápido. É isso. Porque há um tempo atrás, meu Deus, imagina, para pessoas de outra cidade, que dificuldade que tu tinha para fazer pessoas de outra cidade aqui perto te conhecer. Exato. Hoje em dia, com vídeo, daqui a pouco uma pessoa te descobre, manda um vídeo. Ai, olha, tu tá precisando disso, eu vi um vídeo da fulana. É tão mais prático e fácil. Não quer dizer que vai fácil no sentido de, ai, é moleza, vamos fazer qualquer coisa que vai dar certo. Não é assim, né? Mas é mais facilitado essa comunicação, né? Então, são momentos muito diferentes. E hoje, o que que tu vê de diferença hoje, 15 anos depois, era digital e tudo mais, de quais são as maiores dificuldades hoje, né? Até porque eu sei que vocês têm equipe hoje e tudo mais, que tu não tinha no passado, ou que são diferentes. Eu acho que foi o crescimento do escritório, Uhum. tá? Porque conforme a gente foi agregando, buscando, os clientes foram vindo. E eu e a Jessi nunca fechamos portas, pelo contrário, a gente sempre entendeu que a gente precisava abrir portas. Então, se a demanda está crescendo e eu e ela não estamos vencendo, vamos contratar pessoas. E assim a gente foi aumentando. E sempre acreditando nas pessoas que estão conosco, porque, por exemplo, a Jaque, que é a advogada mais antiga do escritório, começou como nossa primeira secretária. Depois ela foi nossa estagiária, a advogada, hoje é líder. Hoje ela é a supervisora técnica jurídica do escritório. Então, é buscando crescer o negócio, entendendo que não era mais uma advocacia, um escritório de advocacia, mas sim uma empresa. Porque no momento em que tu tem 1, 2, 3, 15, 17, como nós somos hoje, não é mais um escritório tão somente. Nós somos hoje uma empresa. Tem pessoas, tem todas aquelas pessoas que dependem da renda daquele escritório para poder trazer para dentro das suas casas. Então, eu acho que esse é o nosso maior desafio, aprender a sermos gestoras
além de sermos advogadas. Hum. Porque nós não podemos deixar de ser advogadas, nós temos que agregar mais uma função, nós temos que gerir, nós temos que administrar. Então, hoje nós temos que pensar no escritório como um negócio que não pode falir, pelo contrário, ele precisa prosperar. Sim. Então, eu vejo que hoje o nosso maior desafio, a nossa maior dificuldade é cada dia mais nos desenvolvermos. A gente tem buscado. Começou lá no ano de 2017, então já vai para 8 anos que nós estamos tentando buscar essas questões todas de desenvolvimento pessoal, liderança e fazendo inúmeros cursos. Nós fizemos muitos cursos, tanto eu quanto a Gessi, quanto a própria equipe. Os mais antigos da equipe fizeram já muitos cursos, alguns estão fazendo. A ideia é que daqui para frente todos façam, porque a gente entende hoje que a gente tem um negócio que não precisa, não pode cair, né? Ele precisa seguir. E eu vejo que vocês investem muito nisso, né? Sim, muito. Nesse até um autoconhecimento, uma descoberta, uma para fazer porque realmente é complexo, né? Tu sair do lugar de, ai, tá, eu sou a advogada aqui que tem o meu escritório, eu vou correr atrás das pessoas para, meu Deus, eu sou advogada e agora eu tenho mais 5, 10, 15 pessoas que eu preciso gerir isso, porque também sem uma gestão eficiente vira bagunça, Sim. né? Vocês não conseguem, daí vocês têm um monte de gente que não tá trabalhando de forma eficiente, né? E hoje para vocês, o que que vocês acabam investindo mais dentro da equipe, tanto para vocês, porque eu sei que vocês investem em muita coisa técnica, né? Mas no geral, hoje o que que você, qual é o olhar de vocês hoje para equipe, para empresa, para o futuro? Hoje a gente quer que o pessoal tenha qualidade de vida lá dentro do escritório, porque teve uma época, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, que o pessoal estava num esgotamento intelectual e físico, porque nós tínhamos muita demanda e pouca mão de obra. Então, hoje a gente está investindo muito nisso. Isso vai desde do local de trabalho físico deles. Nós estamos construindo uma sede vai ter mais de 300 metros quadrados, onde todos os advogados mais antigos vão ter sua própria sala, que até foi um questionamento que a gente fez para eles: vocês preferem uma grande sala, com 2 ou 3 advogados, ou preferem salinhas menores, mas individuais? Eles pediram salas individuais, porque a gente quer que eles tenham qualidade no ambiente de trabalho. Além disso, está sobrecarregado, está ficando difícil, está ficando cansativo, vamos atrás e contratar novos profissionais. E às vezes a gente não encontra profissionais preparados no mercado para aquela demanda que a gente precisa. Então, hoje nós temos advogados que trabalham lá em Júlia de Castilhos em home office, como é o caso da Débora, que Hum. ela tem o escritório dela próprio. Em um turno ela trabalha para o escritório, outro turno ela trabalha para o Lourenço e Coco. Nós temos o Odair em Chapecó, que trabalha da casa dele, do escritório dele, em home office. Nós temos a Tainara, que trabalha em home office em Chapecó, porque casou, foi para lá, fez uma proposta linda de trabalho para nós e está lá advogando. Nós temos o doutor Matheus, que está em Tenente Portela, porque a família dele é de lá, atende 2 vezes por semana fisicamente no escritório, mas mora lá e trabalha em home office. Então, a gente está investindo nisso hoje, sabe? Trazer qualidade, tranquilidade. A gente sabe que a gente ainda não chegou no ponto ápice, no ideal daquilo que os colegas esperam, mas é nisso que a gente está trabalhando. Então, investindo em cursos de gestão, cursos de liderança, cursos de desenvolvimento pessoal, cursos até de vestimenta. A gente Sim. fez esses dias um curso bem legal para as meninas, com uma personal stylist maravilhosa. Então, a gente está nessa parte assim de desenvolvimento humano, onde eles estejam felizes no ambiente de trabalho, porque eu e a Gessi somos realizadas com o nosso escritório. Dá trabalho, tem dias que dá vontade de botar fogo, a gente não faz isso, claro, né, nunca faria, mas enfim. Então hoje a gente quer que eles tenham o mesmo amor, sabe, Sim. aquilo que a gente fala, o escritório é uma família, não basta falar, tem que sentir, né, não queremos ser aquele meme que eu Sim. fala: "Ah, você é família, mas a pessoa quer matar o chefe", né. Sim. A gente quer realmente que eles gostem, que eles amem o escritório, que eles levem como deles, que eles tenham o sentimento de pertencimento, de dono. Então, é nesse sentido que a gente tem E é trabalhado agora. E é muito do que a gente falava também, né, quando a gente fez o posicionamento. Eu falei, desde a definição de visão, missão e valores, isso não é uma coisa só para ficar bonito pra gente falar, né, É, botar na parede e ir lá no Instagram falar, ai, nossa visão é essa. Isso tem que ser vivenciado. Então, muito antes de vocês falarem, ai, somos uma família, vocês têm que proporcionar para que as pessoas
sintam isso, né, quem tá dentro. Eu olho para cima porque o escritório deles é em cima do meu. Tem que proporcionar isso para eles, né. E uma coisa que eu achei muito interessante da tua fala, e mais uma vez convido quem tá em casa a refletir sobre isso, a Anne falou assim: "A gente tá investindo, a gente tá trabalhando, mas a gente sabe que ainda não tá no ideal". E eles têm 15 anos de história. 15 anos. Agora vocês estão construindo a sede, né, um espaço só deles enfim. Então, essa reflexão de que crescer e tudo mais leva tempo, dá trabalho. Não é de uma hora para outra. É óbvio que existem as exceções e existem caminhos mais rápidos e tudo mais, mas quando a gente fala de um negócio que é duradouro, ou seja, eu quero construir uma marca que não acabe ano que vem, que não acabe daqui 2 anos, eu quero construir uma marca, uma empresa, uma marca que perdure, né, que dure 15, 20, 30 anos, vai ser aos poucos, a não ser que tu já venha com investimento, né, um bom investimento financeiro, né. Mas quando a gente começa uma coisa do zero, que foi o caso de vocês também, né, começar a construir ali, é assim, é aos poucos. Então, até trazer essa reflexão, né, Anny, porque a gente vê muitas pessoas se cobrando. Eu vejo que principalmente quem tá começando no mercado, quem tá saindo da faculdade ou tá começando no mercado, muitos acham que tem que começar já com o escritório perfeito, tudo do melhor, tudo impecável. Isso não é uma realidade para a maioria das pessoas e nem para uma realidade de trabalho, né. Às vezes tu investe um monte ali para daqui a pouco tu não tem nem a estrutura necessária interna Exatamente. para ter um negócio, né. Então, muito do que eu quero com essa nossa conversa, com esse podcast, é trazer essas reflexões também, porque eu sinto que as pessoas estão se perdendo um pouco, e o digital é culpado disso, e muitas vezes, porque ele mostra uma realidade que é muito fácil olhar a vida dos outros e falar: "Nossa, olha como a Anne é bem-sucedida, olha como a Agência, a Anne tem um escritório". Nossa, não, muito fácil, mas é que é isso. Nossa, mas elas só estão assim por causa disso. Não, tem toda uma história por trás, tem um caminhar de 15 anos, não foi ontem, né. Então, muito do que eu quero trazer é essa visão. E aí, já pegando o gancho da tua carta, já quero te perguntar também, porque a gente estava falando antes nos bastidores, né? O que que te trouxe para o direito? O que que te trouxe para a advocacia? O que me trouxe para a advocacia foi meu pai e a minha mãe, que não conseguiam vencer nenhuma discussão quando eu era criança e que eu sei que eu vou enfrentar a mesma coisa com o Mateu. Aquele menino é desafiador, e eu era. E o meu pai, quando não conseguia vencer uma discussão comigo, ele dizia assim: "Ah, mulher das leis, não adianta discutir com ela, a mulher das leis". E eu ficava muito brava, né, mas eu já tinha entendido que, na verdade, eu estava nesse caminho, que o meu caminho seria advogar. E agora, há pouco tempo, uns 1 mês e meio atrás, a minha mãe veio com essa carta, que eu não vou ler, porque é enorme, são 3 laudas, que eu brinco que foi a minha primeira petição inicial, na época que não tinha nada de digital, nem computador. Quantos anos tu tinha? 15 anos. Ela fez uma petição para os pais dela com 15 anos. Tá escrito "pais", e aqui eu começo a discorrer sobre, tudo o que eu achava, porque eles eram os juízes, meus juízes, né, Sim, ninguém ia poder decidir sobre a minha vida, ninguém tinha maior poder sobre a minha vida aos 15 anos do que os meus pais. sim. Eles não me ouviam, porque eu falo aqui, eu começo a carta dizendo: "Eu estou escrevendo para dizer tudo o que eu queria falar, mas vocês nunca me deram liberdade para poder dizer". Então, assim, eu começo a minha carta. E aí eu vou discorrendo sobre toda a minha vida, mas tem uma coisa aqui que me faz, que eu consigo demonstrar muito sobre aquilo que eu sempre quis, que não, talvez não seria através da advocacia, talvez seria de outro caminho, mas é novamente aquela frase da Alice no País das Maravilhas, que é quando eu falo assim: "Pai, eu sou uma das poucas pessoas que ainda acreditam em uma vida melhor. E pode ter certeza que eu vou estudar e lutar muito", sublinhado, "para conseguir ser uma grande vencedora". Então, assim, sabe, eu tinha 15 anos e eu já sabia aqui, porque aqui eu falo de sair, fazer festa, me divertir, mas ao mesmo tempo eu já sabia justificar para os meus pais que eu sabia o que eles queriam para mim e aonde eu queria chegar, que eu queria ser uma vencedora. Então é sobre isso, eu acho que foi aí que a advocacia nasceu dentro de mim, que a vida jurídica começou, e eu era daquelas que no primeiro dia de aula perguntavam: "Ah, tu quer ser o quê?", né, a maioria queria concurso público, todo mundo dizia Aham. concurso público, e eu dizia: "Eu quero ser advogada".
Então eu sempre soube que eu queria advocacia, desde que eu entrei no primeiro dia da aula de direito. As aulas que mais me fascinavam eram os professores que contavam história de causas que eles ganhavam. Nossa, aquilo me deixava impactada. Aham. Que eu achei maravilhosa essa carta, porque, primeiro, tu com 15 anos escreveu uma petição para os teus pais, e segundo, tua mãe guardar até hoje, porque isso impactou ela também, né? Porque no final eu falo para ela assim, ó. Bem no final eu falo assim, ó. Se quiser guardar isso para o futuro, guarde, para ver que eu serei uma vencedora. Olha só! Então eu ainda dei o recado para ela. Maravilhosa. E isso prova muito do que tu falou lá no começo, que é, tu sabia onde tu queria chegar e muito provavelmente essa certeza interna foi o combustível que tu em específico precisou para ignorar tudo e todos e só seguir, eu digo, cavalo de bandido, né, que só olha para frente, É não isso olha aí. para os lados. É isso aí. E daí veio a Gessi na minha vida, porque eu não tinha essa questão empresarial de gestão, de visão. Eu sabia que eu queria chegar em algum lugar. E a Gessi, como vem de uma família de empreendedores, os pais dela sempre trabalharam no comércio, ela sempre foi uma vendedora. A Gessi sempre soube vender. Então eu digo, eu estava lá no operacional. Então, me diga, o que que nós vamos fazer? Eu digitava tudo, eu deixava tudo pronto, eu organizava a documentação, eu organizava a rota e ela planejava como tudo ia se desenvolver, o que Aham. que tinha que falar, como que tinha que se portar. Então a gente sempre se complementou muito uma outra. Então veio ali a eu digo que foi a fusão perfeita, amigas de outras vidas, porque a gente tem uma intimidade muito grande, a gente briga bastante também. Mas eu acho que faz parte, né? Nada Faz. seria, se eu viesse aqui e dissesse que é tudo perfeito, nossa, seria uma baita de uma Sim. mentira. Nem num casamento tudo é perfeito, imagina numa sociedade que envolve Exatamente. outras pessoas, outras famílias, dinheiro e tudo mais, né. Exato. Então imagino que seja um desafio muito É, grande. e essa parte que tu falou do dinheiro, eu acho que é o principal numa sociedade, porque como a gente está falando de empresa, eu acho que é bem importante ressaltar. Eu e a Jessi sempre confiamos cegamente nessa parte de contas uma à outra. Tanto nos negócios, porque a gente tem alguns negócios fora do escritório, que é ela que administra, tem outros que são dentro do escritório, fechamento de caixa, é tudo comigo. Nós confiamos 100% uma da outra, na outra, nunca faltou R$ 1. Então, eu acho que essa honestidade, não só de dinheiro, mas de fala. Tem uma coisa que não tá legal, a gente tenta sempre, com delicadeza, com tato, falar uma para outra. Uhum. Às vezes a gente não encontra o momento certo, não encontra as palavras certas e guarda para um momento posterior. Mas a gente tenta sempre trazer uma para outra com verdade, sabe? Com clareza, tentando não machucar também, porque tu sabe onde teu sapato aperta e tu não Sim, é a pessoa que tem que meter o dedo na ferida do outro. sim. Então a gente tenta sempre trazer uma para outra isso, respeitando a individualidade de cada uma. E isso faz com que a nossa sociedade persista, e eu acredito que vai seguir até que for Vai, vai. interessante. Cada vez que vocês estão se conhecendo mais, fica mais fácil ainda de vocês se entenderem, entenderem o outro, né, muito do trabalho que a gente fez também falou sobre isso. E, Anne, falando sobre a sociedade e tudo mais, né, como é que tu vê hoje essa maturidade que vocês têm hoje, né, porque vocês estão em outro momento do que quando vocês começaram. E de tudo, financeiro, de família, de negócio, de sociedade. Como é que vocês resolviam os conflitos lá naquela época? Meu Deus, não vou contar. Não, não vou contar essa parte aí. Bem, nossa, na base do diálogo e gritaria. Tudo certo. Porque vocês eram 2 meninas, né, voltando a falar. É. Ainda bem que a gente não tem mais aqueles embates. Ainda tem, Sim. raramente ainda Hum. tem. Mas hoje a gente consegue ter mais serenidade, esperar o momento certo, a hora certa para falar, conversar sobre, não deixar um assunto sem encerrar, porque às vezes tu não fala sobre e aquilo fica com uma coisa ruim dentro de você, Remoendo. remoendo. Então hoje a gente tenta sempre, ou uma ou a outra, ir lá e encerrar um assunto, uma coisa que não ficou bem resolvida. E tá tudo certo. No passado não era bem assim, os mais antigos vão dizer assim: "Se eu não falar que não era bem assim", vão ler, vão assistir o podcast, vão dizer assim: "Ah, tá, Anny, tá bom, até parece que eu não lembro dos teus gritos".
Era outra Anne, gente, era outra Anne. Outra Anne, outra Jéssica. Outra agência, era outro momento. Mas isso é muito legal, né, porque, claro, quando a gente tá vivendo ali o furacão é caótico, mas depois que tu consegue passar por isso e olhar pra trás, deve dar muito orgulho da Sim. trajetória de vocês, E né. tu sabe que ontem eu comentei com a Jessie e disse assim: o que mais traz maturidade na vida da gente é os filhos. Porque tu tem que ter uma paciência para ser mãe, que quando tu aprende a ter paciência com o filho, tu tem paciência com qualquer pessoa, com sócio, com marido, com qualquer pessoa. Uhum. Porque eles são o maior desafio, o maior ensinamento de paciência que a gente pode ter. E que bom que vocês aprenderam, né, porque às Ainda bem. vezes tem pessoas que não aprendem e continuam assim. Anne, e sobre o novo espaço de vocês, né, já entrando nisso, porque eu sei que é um futuro próximo. Como é que tá? Qual é a previsão para vocês se mudarem? Como é que tá esse projeto? Nós estamos na fase final de aprovação dos projetos, estamos terminando agora, né, com a tua ajuda, com o teu pitaco sobre cores, Não fala sobre isso que vai arquétipo. não fala isso que vai ter gente que não vai gostar de mim. Mas só para Nossa, explicar para o pessoal, né, a gente começou a fazer o trabalho de posicionamento da Lorenzi Coco lá em novembro. E aí eu cheguei no momento que as meninas já estavam com esse projeto todo, né, o prédio já existe, já tá lá, só estava na reta final. E quando a gente faz um trabalho de posicionamento, acho que nem vocês sabiam quão profundo ele é, né. E a gente vai mexer em várias coisas, a gente precisa olhar para várias coisas. E uma das partes foi a gente dar uma olhada no projeto de arquitetura, né, de interiores que elas tinham, para fazer algumas adaptações, adequações para ficar mais alinhado com o que vocês realmente querem transmitir. Porque a gente comete um grande erro quando a gente quer falar uma coisa e o nosso espaço não fala a mesma coisa. Ou eu quero falar uma coisa, a minha imagem não fala a mesma coisa, né? E como é que, agora entrando nesse assunto, como é que vocês perceberam essa interferência minha no caminho? Como é que vocês perceberam a forma como vocês estavam olhando e vocês passaram a olhar? Mudou? O que que vocês sentiram? parecia, o escritório estava lindo, mas ele parecia plástico. Uhum. Não parecia aquilo que eu e a Jessie sentíamos do que nós queríamos, porque havia alterações, estava lindo, o projeto Tava. era impecável, Uhum. lindíssimo, só que parecia que não era nosso, que não Uhum. pertencia a nós. Hum. E daí com as alterações, e que não foi grandes Tá. alterações, mas que fez toda a diferença, que foi cores, sobre o nosso arquétipo, que é o arquétipo do escritório, então, e hoje, assim, tu entra na recepção e tu já sente a energia daquilo que a gente quer passar para o nosso cliente. Então, porque hoje a recepção já está aprovada, os espaços comuns, a maioria estão Ai, que bom. aprovados. Tem poucas coisas porque a gente fez uma ampliação. Aham. Então, tem algumas coisas para ajustar. Mas foi muito bom. Canadá, meu Deus do céu, fez toda a diferença de verdade. Decoração, muito obrigada, Ai, que porque, bom, fico feliz. porque não ia ser lindo, mas ia ser frio. É, eu até lembro da nossa conversa quando eu falei, né, quando eu trouxe e eu trouxe uma frase para vocês que eu lembro até hoje o que tu me disse, que eu falei assim: vocês trabalham majoritariamente com trabalhadores e pessoas que estão procurando a parte previdenciária, né? Idosos ou, enfim, pessoas que têm alguma necessidade. A forma como o escritório estava até então, ele não era convidativo para que essas pessoas entrassem ali dentro. E eu lembro até hoje que tu olhou e falou assim: não, não é isso que eu quero. Não, não é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas queiram entrar ali, queiram falar com a gente, porque isso reflete muito do que vocês duas são. Sim. Quem assistiu o podcast da G, se olhar esse podcast falando, vai conseguir entender isso. O quanto vocês querem estar próximas do cliente de vocês, né? Sim, porque nós sempre a filosofia, que daí vai estar na nossa visão, missão, valores, enfim, no lema, no legado, enfim, é a questão de transformar vidas, de não olhar. A advocacia em si não pode ser só o resultado da ação. Nós precisamos entender o que que o cliente busca com toda aquela ação. Nós precisamos ouvir, sentir a dor do cliente e efetivamente transformar vidas através daquele atendimento. Às vezes, o cliente vai sair dali com a orientação de que o melhor é não fazer ação alguma. Isso já aconteceu muitas vezes dentro do escritório. E isso nos traz realização pessoal, realização profissional, porque a gente sabe que a gente deu a melhor orientação para o cliente, mesmo não sendo financeiramente a mais viável. Uhum. Então, é entender tudo isso, é entender todo esse contexto, é ter sensibilidade.
E tu sabe, Cananda, que eu era muito dura quando eu comecei. A Jessie sempre teve esse lado mais aguçado, tanto que a gente Uhum. brinca que ela é o RH, eu sou o administrativo, né? Eu sou o financeiro, ela é o Sim. RH. Mas eu tive que desenvolver isso dentro de mim. E eu acho que, não sei se tu sabe que meus filhos são FIV, Não, fertilização in vitro. não. Os meus filhos são fertilização in vitro, então eu sempre quis muito ser mãe, mas eu tive a dor da espera, a dor da incerteza, a dor de não saber se eu conseguiria ser mãe. E eu acho que é mais ou menos isso que todo cliente enfrenta quando procura um profissional na área da advocacia. E eu ter passado por toda essa dor, por toda essa incerteza, por essa espera, pela demora, porque um processo demora para ter resultado, me fez ter mais empatia, entender mais sobre essa dor, sobre essa dificuldade que o cliente tem. Que isso para a Jessie sempre foi muito mais claro, ela sempre teve muito mais sensibilidade. Hum. Eu tive que desenvolver isso dentro de mim. Eu acho que nisso a maternidade me ajudou. Eu acho que Deus sempre tem um propósito muito grande em todos os aspectos da nossa vida. E muitas vezes eu não entendia por que ter sido tão difícil ser mãe. Uhum. E eu acho que veio de encontro ao meu profissional também. Eu precisava entender, eu precisava saber que as coisas, porque as coisas sempre, eu sempre fui muito de buscar, de fazer, e as coisas aconteciam. Hum. E com a maternidade não foi assim, sabe? Então isso me fez ver que nem sempre as coisas são tão fáceis como parecem ser. Ou como tu gostaria que Como eu fosse, gostaria que né, fosse. rápido, vamos resolver, vamos fazer. Exato. Que interessante, não sabia disso. E como eu sempre falo, quando a gente faz qualquer teste psicológico ou coisas do tipo, né, tu vai lembrar das minhas falas. Até dos arquétipos, quando a gente fez, eu falei assim: ele não vai mudar até que tu passe por uma grande transformação na tua vida. E com certeza isso que aconteceu foi uma grande transformação na Foi. tua vida que mudou a forma como. Não que necessariamente mudou a tua essência, porque a essência a gente não muda, mas que mudou a tua forma de ver, mudou a tua forma de interpretar, mudou a tua forma de sentir, de reagir para as coisas, como tu bem disse, né? Eu não sou mãe, mas criei meu irmão mais novo, né? Desde de sempre. Eu imagino que seja realmente um processo muito transformador. E é muito interessante quando a gente consegue levar esse lado, os nossos aprendizados de pessoa para dentro da empresa. Sim. Porque eu falo assim, tu pode, tu pode querer separar vida pessoal e profissional. A gente tenta, né? Tenta. Tenta, mas não consegue. A gente tenta. Mas não existe tu separar 100%, porque se eu sou essa pessoa que tô aqui, falando com meu marido, com os meus filhos, com meu namorado, seja lá quem for, eu sou a mesma pessoa que depois vou ter que pegar minha bolsa e ir pro escritório. Eu não tenho como, Exatamente. né? Então, assim, da mesma forma que é difícil separar coisas e problemas, é muito interessante quando a gente consegue levar também os nossos aprendizados e vice-versa, porque, por exemplo, dentro de uma empresa, daqui a pouco tu desenvolve mais o teu lado financeiro que tu leva para o teu casamento, que tu leva para tua família também, né? Tu sente essa simbiose até hoje acontecendo entre pessoal, profissional, o que tu aprendeu, o que tu vai leva de um lugar para outro? Tem que ter. Tu tem que ter esse jogo de cintura. Não tem como, senão a tua vida não acontece. Não Uhum. adianta eu estar com uma preocupação da maternidade, uma festa de 5 anos para organizar. O escritório tem que acontecer da mesma forma. Os prazos estão ali, eles precisam ser cumpridos, os clientes precisam ser pagos. Não tem, as vidas precisam ser conciliadas e tu não pode levar o problema lá de casa para dentro do escritório para dentro de casa, apesar dele estar dentro de você. Aham, Tá. perfeito. Então, ele vai estar ali dentro, então tu tem que tentar conciliar. E isso, graças a Deus, eu sempre consegui fazer. Não em todos os momentos, mas de modo geral, eu sempre consegui separar muito bem. Eu tô de férias, eu tô de férias. Ah, Eu sei que a Jessi tem mais dificuldade sim. nisso. Ela, meu Deus, eu trabalho muito isso com ela. Amiga tá de férias, esquece, vai curtir tuas férias. Eu não, eu tô de férias, eu tô em casa, eu tô em casa, eu tô no trabalho, eu tô no trabalho. Eu tô Uhum, no trabalho, eu não pego meu celular, a não ser que seja a tia Nice, ela uhum. tem que me ligar, porque ela sabe que o WhatsApp eu não vou ver, Sim. sabe? Então eu sou muito focada. E eu acho que esse é um dos segredos para te não misturar tanto Uhum. os papéis, porque hoje as mulheres são muito multifacetadas, né? Se fala muito sobre isso.
Tu tem que ser uma boa mãe, tu tem que ser uma boa profissional, tu tem que ser uma boa filha, tu tem que ser uma boa amiga, tu tem que estar com o corpo em dia, com o cabelo, com a unha, com a sobrancelha, com, sabe? Tudo. Então não o mundo hoje exige da mulher muita coisa. E se você não souber separar os teus diferentes papéis no dia a dia, tu pira. Pira. E não que tu não pira igual. Pira É, igual. pira igual, mas, são coisas que terapias e coisas que a gente vai fazendo vão ajudando, né. E acredito que ter uma equipe tão bem construída também e tão alinhada facilita também esse processo, né, Exa essa tranquilidade "Ai, tô em casa, tô exato, de férias", porque eu sei que eu tenho uma equipe que tá ali, dando conta do recado, né. exato. Por isso que muito do cuidado que vocês têm com essa equipe, né. Exato. Hoje, eu e a Jessi nos damos o luxo de sairmos as 2, Aham. coisa que 2 anos atrás era impensável. Uma das 2 sempre tinha que ficar. Claro que a gente não faz longos Sim. afastamentos as 2 juntas, mas dias, uma semana, a gente consegue. Antes não era possível isso, graças à nossa equipe, à qualificação da nossa equipe. Porque a nossa equipe, ela é muito boa. Mas ela é boa desde a sua essência, e no dia a dia com a qualificação toda que a gente vai dando, que a gente tem aquele dos cursos que a gente faz de gestão, que a gente aprende que todo funcionário entra na empresa como um bebê. Por mais bom e pronto ele esteja na tua empresa, ele é um bebê, ele não sabe como é que funciona dentro da tua empresa. Então, para o bebê, a gente precisa ensinar desde o iniciozinho, como mamar, como aprender a Sim, mamar, como aprender a comer, como aprender a sim. engatinhar, andar, e assim vai. E no início eu e a Gessi achávamos que esse processo tinha que ser todo feito por mim e por ela, e nós não dávamos mais conta. Então hoje a gente entende que tem profissionais tão bons quanto, que já conhecem toda a caminhada do Lorenzi Coco e que conseguem treinar esse pessoal novo que está entrando para aprenderem a forma de ser Lorenzi Coco, a forma de trabalhar Lorenzi Coco. E eu acho isso muito legal, porque eu lembro que quando a gente conversava no passado, tu me trouxe isso em novembro, né? Tu falou mais ou menos 2 anos, então é mais ou menos um prazo parecido. Eu lembro que vocês estavam falando sobre a realidade de vocês, como é que funcionava e tudo mais, eu falei: "Gurias, vocês estão trabalhando alucinadas ainda". Assim, vocês ainda estão muito focadas nisso, vocês precisam, organizar melhor. Não era nem meu papel, eu estava ali, né, olhando, porque não tem como eu olhar para só volto a dizer, eu não posso olhar só pra Gessi e pra Anne, Sim. eu tenho que olhar para tudo. E aí hoje, né, a gente tá em quase setembro ali de 2025, que não dá nem um ano depois, eu vejo o quanto vocês já cresceram e estruturaram. Vocês quando a gente começou a trabalhar, vocês eram em 12 com vocês 2, né? Eram em 12, agora vocês estão em 17. Então significa que nesse ano 5 pessoas novas entraram na equipe, Sim. vocês, reorganizaram pessoas dentro da equipe, a Jaque, como tu bem disse, hoje ela é supervisora, teve uma movimentação ali. E tu considera que essa movimentação, esse realinhamento é uma das chaves daqui a pouco para que vocês possam ter essa flexibilidade hoje? Sim, sim, com certeza. E cada vez mais, a gente precisa cada vez mais trabalhar essa questão da delegação dentro do escritório, porque ainda existem tarefas que somente eu e a Jess fizemos. E com o tempo, a nossa ideia é que a gente consiga delegar toda e qualquer tarefa para eles. Hoje a gente faz muita revisão de peça, muita, muita, muita. Muita coisa não sai de dentro do escritório sem que eu ou a Gessi veja, né? Muita coisa mesmo. E a nossa ideia é que os nossos colegas que trabalham com a gente consigam dar o mesmo retorno que a gente dá hoje, com a mesma excelência. Eles já têm vários deles que já estão nesse patamar. Só falta eu e a Gessi tirar um pouquinho. Sim, que é difícil também, né? Várias vezes o Gabriel disse: Anne, Gessi, isso aí vocês podem passar para nós. Eu disse, tá bom, vou passar. É Com toda difícil. essa condição, sabe? Delegar é uma coisa difícil, né? Não é fácil, né? Ainda mais para nós que sempre fizemos tudo. Exato. E que somos controladoras, né? Não somos controladoras das duas. Ainda mais quando tu pega a história de vocês, né, vocês fizeram isso ali na unha, né, É isso. então é difícil delegar, eu considero uma das coisas mais difíceis para o crescimento. Porque, assim, não é só sobre tu ter pessoas boas, não é sobre: "Ah, eu vou pegar", eu tenho uma cliente que ela trabalha com isso, ela fala assim: "Tu tem que delegar e não delargar", não é tipo largar as coisas para a pessoa fazer, não, tu tem que fazer todo esse processo que vocês estão fazendo, que é pegar o bebê ali e ensinar ele. E muitas vezes a gente não tá pronta para isso. Eu já contratei pessoas para trabalhar comigo que eu não estava pronta no momento para passar o que eu precisava para a pessoa
e não deu certo. Porque eu não sabia exatamente o que eu precisava. Então, eu considero, assim, para mim, eu acredito que para muitos empresários que têm esse perfil do tipo, ai, eu fiz tudo isso, né, sozinha até agora. É muito difícil esse delegar para as pessoas. E é um exercício contínuo, né? Porque a gente tem que ir trabalhando isso, tem que ir cedendo aos Sim. pouquinhos, porque Hum. senão a gente nunca consegue desgrudar, né? A gente não consegue ter esse momento de, ah, eu posso sair de férias, eu posso. Então, é uma das coisas que eu também considero bem complicadas, né? Bem difíceis, bem difíceis. Eu acho que hoje está sendo o nosso maior desafio, é Uhum. qualificar o pessoal na parte humana, né, nessa parte mais gestão, Uhum. e depois delegar para eles aquilo que hoje eu e a Gessi administramos e fizemos, né, na grande maioria. E é muito interessante porque vocês estão fazendo um movimento muito de humano, né? De autoconhecimento, de trabalho humano com eles, porque isso faz com que eles percebam neles também os potenciais que eles têm. Porque muitas vezes a gente não É, sabe, ou a gente tá meio desconectado de quem a gente é, né? Então, quando a gente começa a entender no que eu sou bom e no que eu não sou tão bom assim, eu também consigo trabalhar de forma mais alinhada, consigo entregar mais, eu consigo. Ah, deixa que isso aqui eu sei que eu posso fazer, né? E aí tu ia Gesse e deixando aos poucos. Então, todo esse movimento que vocês vêm fazendo agora, a gente fez até uma reunião um mês passado, um mês atrás, que vocês falaram que estavam investindo esse ano muito mais na parte humana, né? sim, E eu falei e que isso era muito interessante porque o arquétipo do Lourenço Coco é o mago, e o mago ele fala sobre transformação, transformação de vida, transformação de pessoas. Então, esse ano vocês estão vivendo claramente o arquétipo de vocês, olhando ainda mais para isso, mas tendo a certeza de que o que vocês estão plantando hoje, em breve vocês vão colher também, seja com mais facilidade, seja com mais tempo para que vocês possam, né, fazer outras coisas ou sair. E tu vê esse movimento de olhar para dentro como algo tão importante quanto o técnico? Como é que tu vê sim, esse movimento? sim. Eu acho que hoje a qualificação técnica, os profissionais que trabalham conosco têm. Claro que a gente nunca pode acreditar que está pronto, 100% pronto, porque daí tu começa a parar, né, ainda mais na área do direito, em que os Tá mudando? entendimentos mudam o tempo todo, as leis mudam o tempo todo, o STF tá aquela loucura que tá, que todo mundo sabe. Então o técnico tu tem que estar sempre correndo, mas isso a equipe faz de forma automática, Uhum, porque para montar uma peça tu precisa estudar toda a tese novamente para ver se essa tese ainda está em vigor, se não está. Agora o lado humano é uma coisa que, assim como eu tive tanta dificuldade em desenvolver, eu sei que não é tão simples. Então a gente está realmente investindo nisso, o nosso segmento agora deste ano para o ano que vem é investir cada vez mais nisso. Todos eles estão fazendo o Dale Carnegie, que é um curso muito bom de desenvolvimento pessoal. Eu me desenvolvi muito no Dale Carnegie. E a ideia é que façam outros cursos de liderança, de gestão, para que eles tragam essa parte mais humana para dentro uhum, deles e do escritório, né? A parte mais bonita de cada um. hum, A questão toda dos arquétipos que você apresentou para eles, que eles descobriram os seus próprios arquétipos, o seu DISC, para eles foi uma surpresa. Imagina, eles não, eu e a gente já havíamos feito, né, uhum, antes deles e depois descobrimos o deles. Para eles foi uma surpresa muito grande, porque muitos não se viam daquela forma. uhum, E daí se identificar, entender naquilo que realmente é bom, não, mas eu sou uma pessoa que sou comunicativa, eu sirvo mais para fazer audiência, para conversar, para atender cliente. Ah, não, eu sirvo mais para peticionar mesmo, eu não gosto desse contato todo com o público e tal. uhum. Então isso faz toda a diferença no dia a dia e faz com que eles trabalhem mais realizados, porque daí estão trabalhando naquilo que gostam, com que se identificam. E para mim e pra Gessi só traz benefícios, porque daí alguém que trabalha fazendo o que gosta, trabalha mais feliz, mais dedicado, com mais rendimento, com tudo, né. Com certeza, exatamente. Então esse movimento é muito legal de acompanhar, e eu que estou bem de perto, assim, acompanhando, eu fico bem feliz de ver todo esse movimento de vocês, né, do que eu estou conseguindo acompanhar. Agora tu queria uma pergunta difícil? Não, eu não queria uma pergunta difícil. Não, eu vou te fazer uma pergunta que pode. Não difícil, eu queria uma pergunta difícil. Eu entendi que sim. Anne, pra gente finalizar aqui hoje, com uma chave de ouro, acho que não vai ser difícil, acho que já tá dentro de ti. Eu gostaria que tu desse um conselho
para quem, como tu começou lá no passado, ou para quem está caminhando a sua jornada, independente do momento, da fase empresarial que a pessoa tá, qual é o conselho que tu pode dar para quem quer crescer, para quem quer chegar num lugar? Como tu bem falou, boa parte da tua fala foi: "Eu sabia onde eu queria chegar". Que conselho tu dá para essas pessoas? Tem uma frase dita pelo homem mais importante do mundo, que é Jesus Cristo, que eu levo comigo sempre, desde sempre. Tudo é possível ao que crê. Você tem que acreditar primeiro nele e segundo em você e naquilo que você está buscando. Se você acreditar, se você trabalhar, se você fizer as coisas, você vai conseguir. Nada vem de graça, nada vem fácil. Tudo é um caminho árduo a ser trilhado. Tu tem que saber aonde tu quer chegar e a partir dali trabalhar para conseguir. Eu digo que para mim a chave realmente virou não quando eu abri o escritório com a Gessi, porque ali foi botar a cabeça no trabalho e fazer acontecer, sair pegar cliente, atender os clientes, fazer os processos, cumprir os prazos. Isso para mim era automático. Mas quando veio essa questão realmente da maternidade e que eu vi que nem tudo acontece no ritmo de só trabalhar e fazer acontecer. Deus tem planos para todos nós. Então, se eu pudesse dar um conselho hoje para os mais jovens, para os que estão começando, a gente demora muito para desenvolver a nossa espiritualidade e essa crença toda em Deus. Por mais que isso venha às vezes de berço, isso demora para florar. Só que se você crer, se você acreditar em Deus e se você trabalhar duro para alcançar os teus objetivos, saber aonde você quer chegar, você consegue. Então, se eu tenho hoje algo para dizer para as pessoas, seria isso, sabe? Saiba onde você quer chegar, trabalhe e acredite, porque acreditando você consegue. E tenha sempre pessoas que caminhem com você, tá? Porque também ninguém vai a lugar algum sozinho, ninguém faz nada sozinho. Eu hoje, olhando para trás, eu vi que eu tive pessoas muito boas ao meu lado. Eu tive a Gessi, minha sócia, o Ivanildo, nosso mentor, durante todo esse processo de construção do escritório. Eu tive lá na base os meus pais, que se eles me falavam com 10, 11 anos que eu era a mulher das leis, era porque eles me deixavam escrever uma petição inicial para eles, né? Me davam essa abertura. Os meus irmãos que caminharam comigo, o meu esposo, que sempre foi muito paciente. Essa semana ele me mandou uma mensagem dizendo: "Tu poderia começar a chegar ao meio-dia, né? Seria bem mais fácil com as crianças no horário do almoço". E eu mandei para ele de volta: "Tu tem razão, eu vou me organizar". E ele gravou ele fez uma gravação disso: "Tu tem razão". Ele disse que agora ele vai começar a ouvir. Eu acho que todo homem faz isso. Acho que todo homem, quando ouvir essa frase, vai falar: "Meu Deus, deixa eu emoldurar". Ele disse que ele não, agora cada pouco ele me manda aquilo lá: "Tu tem razão". E então é isso, é sobre saber onde você quer chegar, trilhar o teu caminho, acreditar em Deus e saber que nada se faz sozinho. Então, nós conseguimos chegar onde nós conseguimos chegar, eu e a Gessi, porque uma se apoiou à outra, nós tivemos um mentor, nós tivemos uma família, nós tivemos esposa em casa, filhos e uma grande equipe, porque hoje nós somos uma grande equipe e o escritório só é o que é graças a essa equipe, a todos os profissionais que trabalham no escritório. E a todos que nos apoiam no escritório e que nos dão os pitacos Que aparece e no que meio do caminho. aparecem, porque Deus, Cananda, sabe o que faz. Uhum. E eu e a Gessi procurávamos tanto alguém nessa área que pudesse realmente nos dar um direcionamento verdadeiro. E você caiu no nosso colo, porque caiu no nosso colo, foi no meio de um yoga que você apareceu. Então, assim, ó, é os propósitos de Deus para nossa vida. Então, muito obrigada. Ai, que linda, vou chorar aqui. Eu que não sou de chorar. Anne, fico muito feliz dessa tua fala final, porque eu sei que isso é muito da tua essência. Quero te agradecer de coração por ter compartilhado aqui. Sei que foi teu primeiro podcast, mas já foi, né? Já passou agora. Quero te agradecer muito de coração por ter despendido esse tempo aqui para a gente poder conversar. E
Com certeza teremos outros momentos. Eu quero trazer tu e a Jessi juntas para a gente poder falar também, né? Todo mundo aqui junto. Muito obrigada por ter vindo e com certeza teremos outros momentos. Gente, eu vou deixar aqui embaixo o arroba da Anne, vou deixar o arroba do Lorenzi Coco também, para quem quiser, né? Quem precisar de ações trabalhistas, previdenciárias, poder dar uma olhadinha ali também, né? Anne, muito obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer estar aqui com você. Realmente não foi tão difícil. Eu falei, fica calma. Mas deu tudo certo. Deu- Eu falei para ela ontem, eu disse assim, fica tranquila que vai dar tudo certo. Eu espero que tenha dado tudo certo, né? Deu. Não sei. Muito obrigada, Anne. Foi ótimo falar contigo e tenho certeza que quem tá em casa vai conseguir aproveitar muito do que tu trouxe aqui hoje. Tá bom. Tá? Obrigada. Imagina. Pessoal, agradeço quem está assistindo até aqui. Espero, como eu falei, que muito da nossa conversa tenha refletido ali, que tu possa aproveitar o que fizer sentido para ti, levar isso para tua vida. E mais uma vez, lembre-se que aqui no Pode Posicionar, o nosso objetivo é falar sim sobre posicionamento, mas o posicionamento reais de empresas e empresários reais que passam por dificuldades, mas que também conquistam o que tanto desejavam. Muito obrigada, eu sou Cananda Riva e até o próximo.